helênicas, Elias, o resto Capitolina. da Elias cidade Capitolina, né? Isso, Era a capital de Júpiter. isso. Mas então não tinha nada a ver com Yeshua HaMashiach. Não. Ali levantaram, mas ali quem habitava era Júpiter. Deus Júpiter. Deus Júpiter. Mas que blasfêmia, hein, irmão? É. Né? Você vê, aqui houve nova revolta dos judeus, né? Ó. Em 135, o imperador Adriano mandou arrasar a cidade a cabo da revolta judaica. Sim. Novamente, os judeus estavam lutando pela sua crença. Para tirar aquelas coisas do diabo lá de Idolatria. dentro. Idolatria, né? É complicado, né, irmão? Porque Não, veja bem, eles lutavam. Esse povo aqui já, depois dos anos 70, aí vem 135, aqui tem uns remanescentes aqui, ó. Né? Você pode ver que aqui tem uns aí remanescentes. tem uns remanescentes. Né? Nunca faltou os remanescentes. Né? Eles estavam lutando aqui, ó, os adoradores. Claro que tinha judeus aqui que se rendeu ao império, né? Romano. É verdade. E no longo da história, eles foram forçados a engolir o cristianismo criado por Roma. Né? É verdade. Então, irmão, e hoje, irmão? Como é que fica esses templos? Os adoradores adoram Yeshua HaMashiach? O que eles adoram nesses templos hoje? Hoje, a religião dominadora que domina qualquer cristianismo, né? Se você não aderir às regras romanas, é o que vai acontecer agora. Na verdade, Vai demorar. Na verdade, eu acho, irmão, assim, na minha opinião, né? Se eu não adoro Satanás, né? Eu tenho que me decidir quem é que eu adoro. Se eu adoro o Yeshua HaMashiach ou se eu adoro Satanás. De que lado que eu estou. Né? Hoje o planeta inteiro adora os deuses de Roma, né? Essa é a verdade. Que na verdade é Satanás, né? Temos aqui uma coisa interessante, irmão. Os deuses romanos. Só tem uma coisa aqui interessante. Isso foi a última destruição que colocou o fim de vez. Em algumas tentativas de reerguer o templo, até a data atual, o templo de Jerusalém não foi ainda reerguido. Resta apenas um grande muro que cercava a região do antigo templo, popularmente conhecido como o Muro de Lamentação. Os judeus foram proibidos de viver próximo a Jerusalém. Há cerca de 900 aldeias judaicas na Judéia foram completamente destruídas, os seus moradores mortos, escravizados ou banidos da região. Viu? Esse aqui era os adoradores de Yeshua. Esses aqui que morreram, né, na época, né, que eles morreram, esses eram os crentes verdadeiros. Verdadeiro. Vamos colocar aqui para todo mundo saber. Esses eram os crentes verdadeiros que tinha lá. Verdadeiro. Né? Esses morreram, né, naquela região, mas não adorou lá no templo de Júpiter, né? Eles não renunciaram à fé, né? Não renunciaram à fé e nem foi adorar também lá em Júpiter. Jamais. Porque o templo que fizeram lá se tornou o templo de Júpiter. Sim. Eles foram ali para o lado de 900 aldeias, né, que tinha lá judaico. Eles saíram dali daquela situação e foram para outro lugar. Né? Com certeza lá eles adoravam eles no monte, né? Eles saíram dali e foram adorar o Yeshua HaMashiach lá nos montes, né? E foi muito pessoas mortas também, morreram bastante gente, né, naquela época, né? Eles tentaram eliminar, né, da face da terra esse movimento. Né? Os judeus messiânicos, né? Mas mesmo que eles quisessem fazer, irmão, jamais eles conseguiam. Sabe por quê?
porque nunca eles iam conseguir, porque o Salvador já estava aqui na terra, né? O nosso Yeshua HaMashiach, ele já estava aqui na terra, né? Sim. E ele aqui na terra, né? Quem pode fazer as coisas de destruição é Satanás, né? É. Ele que é o, como eu falo assim, é o destruidor. Ele veio para destruir, né? Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas com Yeshua aqui na terra, sabe, ele praticamente, sabe, ele ficou sem ação. Mas ele tem ação nas pessoas que não querem adorar o Yeshua HaMashiach nem o Yahweh. Esse é o problema. Mesmo. Né? Não quer. Então vamos continuar aqui agora. Seguir líderes, né? Vamos continuar agora, interessante, né? Do Templo de Jerusalém, mas teve um povo que, muitos anos depois, né? Vieram fazer também uma adoração ao Yeshua HaMashiach, ao Yahweh. Só que esses já vieram num tempo que o Vaticano já tinha, né, escrito a Bíblia, né, e já tinha dominado, né, ali a religião que eles queriam que fosse cumprida. Exatamente. Né, e realmente ali os valdenses, né, rejeitaram. Exatamente. Não quiseram, né, a crença da igreja papal, né? Eles quiseram obedecer, mesmo que eles não sabiam o nome, que era Yahweh Yeshua HaMashiach, mas eles tinham como Jesus, né? Porque eu não condeno os valdenses por causa disso, porque esse nome foi revelado agora. Não, no tempo deles não foi revelado. E não sabiam, né? Agora hoje não tem desculpa, né? Porque naquele tempo ali, né, o Eterno começou a trabalhar nesse povo, né? A partir dali começou o movimento da reforma, né? Sim. A partir dali começou ao cristianismo de novo, né? Só que não foi purificado. Começou o movimento que começou a despertar. Um cristianismo, seja assim, um cristianismo correto, fiel ao Yahweh Yeshua HaMashiach, né? Mas foi um povo. Os valdenses já herdou de Roma, né, os aprendizados forçados, né? Tipo, as crenças nos deuses, né? Os três deuses, eles aprenderam forçado através de Roma. Só que o diferencial dos valdenses, que eles tinham na mente, o estudo da escritura. É verdade. Eles estudavam a escritura e... Mesmo deturpada, eles ainda aproveitavam alguma coisa para se afirmar, né, na mensagem. Porque Roma escondia a escritura, você sabe, né? Sim. Eles ocultaram isso aqui. E eles mataram, né? Tanto que eles puseram fogo lá na época, eles puseram fogo na Bíblia, né? Que o Apocalipse fala das duas testemunhas. As duas testemunhas é o Velho e o Novo Testamento. Isso. Né? E eles colocaram fogo, né? Lá nas Bíblias, né? Era para eliminar tudo, né? Na França, né? Foi lá na França. As duas testemunhas foi queimada lá na França. Exatamente. Quando a Bíblia se refere às duas testemunhas, a maioria, ou quase todos os evangélicos de hoje, acha que era duas pessoas, Elias, né? E o outro profeta, né? Que eles acham que morreram ali, né? Elias e Ezequiel, né? Eu sei que... As duas testemunhas, né? As duas testemunhas. Você falou agora, eu lembrei, rapaz. Eu até gosto daquele rapaz que tem um canal no YouTube, o Neemias. E eu até refutei. Ele estava pregando sobre as duas testemunhas. E ele falou justamente isso aí, que as duas testemunhas vão voltar. E aí eu refutei, falei, não, meu amigo, isso aí, as duas testemunhas são a antiga e a nova aliança. Eles pegam lá, falam que as duas testemunhas eram Elias e um outro profeta, Moisés. Né? Então eu fiquei... Elias e Moisés. Até me surpreendeu, porque o Neemias, ele vem da Adventista. Então, quando ele falou isso, eu fui lá embaixo do canal dele e refutei. Falei, não, as duas testemunhas é a nova e a antiga aliança. É o Novo Testamento e o Velho Testamento.
Então eu me admirei, porque uma pessoa que tem o conhecimento dele. Mas como que ele fala, sabe, irmão, assim, que as duas testemunhas, né? As duas testemunhas que fala ali foi depois de 1844. Exatamente. Ali. Mas ele fala que vai voltar. Bom, mas como Moisés, ele foi levado para o céu vivo, né? Só que Elias foi morto. Foi morto. E Elias só ressuscita na volta do Salvador. Exatamente. Só quem está lá no céu é Enoque. Enoque e Moisés, né? Moisés. Enoque, Moisés, ele subiu com o Salvador, mas não tem um texto bíblico que fala que ele está lá no céu. Agora Enoque sim. Enoque lá fala, foi levado vivo para o céu. Mas quando ali no monte, o Yeshua subiu ali. Ressuscitou ele. E apareceu Moisés e Elias, não foi? Sim. Moisés e Elias. Apareceu para o Yeshua? Mas ele ressuscitou Moisés. Entendeu? Moisés foi ressuscitado. O corpo dele não foi encontrado mais, né? E Elias, sabe? Elias, fala de Elias também, né? Mas não tem um texto bíblico específico para Elias e Moisés está no céu. Não tem. Sabe por quê? Porque o texto bíblico que tem e confirma, né, é o texto de Jó. Lá que Yeshua Hamashia falou, lá no céu só subiu o que de lá desceu. Você entendeu? Exatamente. Eles estão em algum lugar aí, né? Estão em algum lugar, né? Segundo a profetisa da igreja adventista, ela fala que ela foi levada a uma missão numa cidade e ela viu Enoque. Sim, ela fala que ela foi levada numa visão e lá ela viu Enoque e perguntou para Enoque: essa é a cidade que você está? Segundo ela, né? Certo. Mas eu não condeno, né? Não digo que ela para mim, ela não é uma profeta, né? Para mim ela não é uma profeta, então eu não acredito que ela viu isso, né? Mas tem que ser muito cuidadoso com isso. É lógico, né? Então vamos continuar aqui, né? O movimento valdense rapidamente se espalhou para o ápice Cósseos, entre o que hoje é a França, Itália, fiel às suas raízes históricas. Então os valdenses, eles aqui dá para você perceber, se ele sair ali a França e a Itália, então os valdenses realmente, eles correu para ali, para esses países, porque o Vaticano é ali perto, né? Eles ficaram ali nos Alpes, nas montanhas, entre a França e a Itália, né? Porque o Vaticano fica ali, né? Porque eles eram... Não é na Itália que está o Vaticano? Eles eram perseguidos, né? Então eles ficaram nos Alpes. Alpes se esconderam, né? E as raízes históricas do movimento valdense hoje é encontrado em Piemonte, no norte da Itália. Atualmente subsistém como um grupo interreligioso na Itália. São esse grupo que está lá na Itália, né? Uruguai, nas igrejas valdense evangélica, né? Valdense do Rio da Prata, além de descendentes na Alemanha, né, Estados Unidos, França e Brasil. Então esse povo está espalhado em todos esses países. Sim. Que são os valdenses, né? Mas eu nunca consegui falar com uma pessoa que é da igreja, né? Isso. Dos valdenses, né? Certo. Mas se eu tivesse a oportunidade, eu ia perguntar para eles quem é que eles adoram, Jesus ou Yeshua Hamashia? Porque se eles adoram o Yahweh e o Yeshua Hamashia, então eles são os verdadeiros. Aqui os valdenses já herdaram as doutrinas falsas, foi infiltrado naquele povo, né? Então o inimigo já fez o estrago, já tinha feito. O inimigo trabalhou
Bem antes, né? Ele plantou a semente dele no mal. E esse é um movimento assim, claro que o Eterno já vinha trabalhando nesse povo, né? Na busca da Escritura, defendendo a Escritura. E isso aqui é um movimento que deu lá na frente resultado, né? É verdade, né? Saíram pessoas, né, que abriram igrejas, né? E outras igrejas abriram outras igrejas e veio vindo a Babilônia. Aí virou uma Babilônia, né? Aí veio vindo a Babilônia. O movimento originou-se no final do século XII, como os Hermes Pobres de León, um grupo organizado por Pedro Valdo, né? Esse foi um líder, né? Esse foi o que criou, né? Foi um líder deles, né? Que criou a igreja, né? Valdense, né? Um rico comerciante que doou os seus bens por volta do ano 1173. Ele, por mais que ele estava errado, me chamou a atenção desse Pedro. Ao ler, irmão, sabe, eu fiquei meditando, pensando, né? Sim. Será que essas igrejas milionárias de hoje não podiam fazer o mesmo? Será que eles são adoradores mesmo do Yeshua HaMashiach, do Yahweh? Porque ele era comerciante, né? Mas ele doou os bens para volta de 1773. 1173. 1173, pregando a pobreza, né, apostólica como sendo o caminho para a perfeição, né? Então você veja que, por mais que ele foi um cara doador dos bens dele, mas ele não tinha toda a verdade, e não tem a verdade. Não é verdade? Se você não seguir o que está escrito, a verdade revelada, ela está sendo agora. Agora que a gente está vendo, tanto na internet, como pregadores aí, né, vendo a verdade de adorar, né, o Yeshua HaMashiach e ter o nome dele na boca. Não é verdade? Exatamente. Então temos aqui, né, os ensinamentos valdenses entraram rapidamente em conflito com a Igreja Católica. Em 1215, os valdenses foram declarados heréticos, ou herégicos. Hoje é herege, né? Hoje é herege, né? Então naquele tempo é herético, né? Exatamente. Sujeito a intensar perseguição, né? Intensar perseguição, o grupo quase foi aniquilado. No século 17. No século 17. Nossa, não está muito longe não, né? Aqui não está. Não está muito longe não, né? E foi confrontado com a discriminação organizada no século que se seguiram na encontrar as aldeias ideias, né, de outros reformadores semelhante a deles. Eles queriam encontrar um povo que tivesse a mesma ideia deles, os valdenses, né? Só que o negócio não foi muito bom para eles não, né? Porque os outros que a gente vai ler aqui são totalmente, sabe, seguidores de Babilônia. Isso. São seguidores de Babilônia, né? E com resoluções de Chanforan, em 12 de setembro de 1532, eles formalmente se tornaram parte da tradição calvinista. Fala para mim um pouco, irmão, desses calvinistas. O que esse povo adorava? O que eles eram? Esses calvinistas é o que originou a grande maioria das igrejas evangélicas hoje, são calvinistas. Eles acham que são um povo separado, já predestinado à salvação. Quer dizer, o livre-arbítrio que o Criador te deu não vale. Já estão salvos. Estão salvos. Você pode ver a CCB, a igreja aqui dos valdenses, a igreja calvinista,
Então, os valdenses vêm na mesma linha do calvinismo. São um povo, esse que é o grande erro deles, né? Eles são os escolhidos e eles já estão salvos. Esse que é um grande erro. Que, tipo assim, vamos resumir mais fácil para entender. Por exemplo, eu e o irmão João, nós somos os escolhidos, estamos salvos. Olha que hipocrisia, né? Que heresia. Mas falar irmão, uma bobagem dessa. Mas irmão, peraí. É falar que nós somos escolhidos. Isso aí Vamos supor, nós somos escolhidos, né? Nós dois somos escolhidos, certo? Mas aí a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Aí é o seguinte, eu me acho escolhido. E sendo escolhido, vou colocar meu quadradinho aqui agora. Então está aqui você, está eu aqui, né? E está a lei aqui. Certo. Certo? Certo. Bom, para mim ser escolhido, né? Para que eu morrer e ressuscitar, então eu vou ter que estar, eu estou aqui, você está aqui, e aqui na frente está a lei. Bom, peraí, mas quem está em primeiro lugar? Eu, você ou a lei? Primeiro eu tenho que passar pela lei. Então primeiro, para que eu seja um escolhido, eu tenho que guardar a lei. Claro que quem nos libertou foi Yeshua, né? O Salvador. Só que ele libertou, ele deu ali o pontapé inicial e falou: agora a salvação está aberta para todos. Só que vocês têm que cumprir a obediência. Você tem que ser obediente. Agora, essa questão aqui do calvinismo, que vem os valdenses aqui, eu lembrei, sabe do quê? Quando o Yeshua estava naquele templo, e aí estava o fariseu e estava o outro, o republicano. Aí o fariseu falou: Senhor, eu não sou como eles. Eu guardo a lei, eu pago o dízimo, devolvo o dízimo, todo dia estou no templo, todo dia estou de joelho orando, devolvo a parte da minha colheita, eu não sou como eles. Aí o republicano falou: Senhor, ele nem olhava na cara dele, falou: eu reconheço, sou pecador, sou um trapo de imundícia, não sou merecedor de nada, eu reconheço que estou cheio de pecado e tal. Qual que o Messias acolheu ali? Irmão, eu vou dizer para você, sabe, eu acho... É a arrogância do fariseu ou a humildade eu acho do outro? que foi o publicano, porque ele se colocou num lugar... Reconheceu as suas falhas, né? É o lugar que nós devemos estar. Tanto eu como você, nós devemos estar nesse lugar. Então essa doutrina é farisaica. Essa é farisaica. Isso aqui é farisaica. É farisaica. Quando eles se acham melhor, eu coloco meu terno, minha gravata, passo perfume, pego meu carrão e vou para o templo. Ali eu sou o cara. Exatamente, irmão. Você quer ver outra doutrina farisaica? Isso é farisaico, sim, rapaz. Você quer ver uma doutrina farisaica que eu não condeno, mas também não odeio, mas também não aceito? É uma igreja que se diz que é a igreja do Eterno, porque eles falam língua. É outra aberração. Eles falam língua. Bom, lá em Pentecoste, quando falam língua, né, tinha 16 nações, certo? E todas as 16 nações que estavam ali falaram em língua, todos. Então, essa dom de língua, essas igrejas são farisaicas também. Sim, sabe por quê? Faz parte. Porque, sabe, um fala a língua, né, e os outros não falam. Significa que aquele que está falando língua, né, está ali como se fosse um santo, como se fosse um ungido, que nem eles falam, ungido do Senhor. E os outros que não falam língua, então não é ungido do Senhor. Esse aí, irmão João, é como nós já fizemos ali aquele estudo anterior, tanto falando de língua como falando do mundo já dos malignos, né? O que esses caras querem fazer? Eles querem impressionar.
Eles querem chamar a atenção, eles querem dizer que eles são o homem ungido de Deus. Claro que eles são de Deus, né? É o pai de lá, é o Zeus. Então vocês são o homem de Deus, de Zeus, isso, são mesmo. Isso aí vocês são. Agora, do Criador não. Do Yahweh, neca, certo? Vocês não são do Yahweh, vocês são de Zeus, de Deus. Isso vocês são. É por isso que faz esse teatro aí, ficam aí com aquela aberração daquela língua do diabo lá, que ninguém entende nada, enganando as pessoas, né? E é a pessoa se achar ali o protagonista da história. Por isso que esses pastores, irmão, a maioria desses pastores, eles chamam ali o protagonismo para ele, né? Ele, em vez de enaltecer o Messias, mas na verdade, como eles já adoram o Messias falso, então aí está tudo em casa. É verdade. É uma farra que você... o que a gente está fazendo? A gente está fazendo esses estudos aí, no canal aí tem vários estudos. Nós estamos desmascarando tudo isso. Se você pegar o nosso canal lá desde o começo, tem vários estudos ali te dando pista, quem é o falso, quem é o verdadeiro, né? E você não você não vai cair nessa dramaturgia desses... Só se não quiser a verdade, né? Esses falsos profetas são se não falsos. aceita a verdade, né? Porque a verdade, lá a Bíblia diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso aí é farisaísmo. Seja humilde como o republicano, reconheça os seus pecados, reconheça que você não é nada. Esse é o grande seguidor do Yeshua. É verdade. Mas isso aí vem sabe de onde, irmão? No século, né? No século XVI, começou lá no século XVI. Sim. Sabe? Os líderes valdenses abraçaram a reforma protestante, uniram-se a várias entidades regionais protestantes locais. Já está tudo contaminado. Em 1631. Pronto. Lá em 1631, né, já os valdenses uniram-se aos protestantes, né? E agora ali, sabe, já formou uma equipe, que eu chamo de equipe de Satanás, para poder saber pregar o evangelho falso. Claro. Não o verdadeiro. Exatamente. Né? E você quer ver outra coisa? Já em 1631, né, os estudiosos protestantes e os próprios teólogos valdenses começaram a considerar os valdenses como precursor de reforma. Ah, meu amigo. Depois vem ali o Lutero, se inspirou neles, né? Deixa eu falar aqui, sabe, para os meus seguidores, né? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vocês acham que Satanás é um ser qualquer? Perguntar para vocês, meus seguidores, vocês estão achando que Satanás é um ser qualquer? Não, ele não é um ser qualquer, porque ele estava desde o início, desde séculos e séculos e séculos, ele estava no céu. Sim, ele conhece todo, né? E depois ele pecou, foi jogado aqui para a terra. E ele tem, que nem eu falo, de vez em quando sozinho, né, eu fico pensando, como é que eu vou fazer para mim saber a idade de Satanás? Não tem como, irmão. Não tem. Ele é desde o começo. Sim. Desde o começo. Desde o início da criação. Da criação. Né? Ele era um anjo. Provavelmente quando Yeshua foi gerado na eternidade, provavelmente o inimigo também já foi gerado, né? Naquela época ele não era inimigo ainda, né? Ele era o Yeshua Hamashia, eu tenho assim, o Pai, Yahweh, ele é existente por si mesmo. O Pai, né? Então ele não tem começo nem fim. O Pai sim. O Pai não tem começo nem fim. O Pai é Aí ele estava sozinho e ele falou assim: hoje eu vou gerar um filho.
Está lá em Salmo, capítulo 2, verso 7. Então ele falou, eu hoje vou te gerar um filho, né? Eu hoje te gerei, né? E aí ele gerou o filho, e lá em Hebreu ele fala, outra vez eu te gerei. Essa foi quando ele veio à terra, morreu e ressuscitou. Sim. Né? Aí outra vez ele gerou o filho. Né? Bom, mas vamos chegar lá. Então aí o filho, quando foi gerado, ele criou os anjos. Isso. Inclusive Lúcifer. Sim. Lúcifer foi o primeiro. Foi o primeiro. Foi o primeiro. Que ele era um anjo de luz, né? Ele era um anjo de luz. Então ele foi o primeiro que foi criado pelo Yahweh e pelo Yeshua HaMashiach. Exatamente. A partir dali, aí vem os outros anjos. Querubim, Sarafim. Isso. Né? Bom, e como ele ficou lá no céu, né, há muitos anos, né, naquela beleza do Jardim do Éden, que ele, quando Adão e Eva foram para o Jardim do Éden, né, que ele fez o Jardim do Éden, né, ali o inimigo já passeava por ali. Já estava aqui na terra, né? Já, ele passeava. Era o jardim muito lindo, frutas, né? Então, tinha muita coisa boa, né? Somente uma que não podia. Quando ele colocou Adão e Eva, ó, dessa aqui você não come, mas o resto, Adão, é seu. Né? Bom, aí Satanás... Ali nasceu, irmão, que nós estou estudando, ali quando desobedeceu, que ele comeu a fruta, mais a Eva, ali nasceu o ocultismo. Sim, ali aí nasceu o ocultismo. Nasceu tudo então, que é oculto, que pertence ao inimigo, foi a partir dali. Então eu vou acabar meu raciocínio aqui, para nós terminar o vídeo mais um pouco, ler mais um pouco, terminar o vídeo, né? Então veja bem, ele, a partir de que entrou no coração dele, de inveja de Adão e de Eva, ele já se tornou maligno. Porque o próprio Salvador falou, por que encheste o teu coração? Exatamente. Porque eu te gerei, né, criei, né? Ele não é gerado, ele é criado, né? E agora, por que ele foi ao Jardim do Éden? Porque ele estava ali, a terra já era a habitação dele. Exatamente. Ele ia ao céu? Ia. E você quer saber de uma coisa? Hoje, que eu descobri há muito tempo, mas eu não queria falar isso. Satanás adorava o Yeshua HaMashiach e o Yahweh, e ele cantava hino. Sim. Mas sabe que dia? Sábado. O dia que o Criador cessou, né? Sábado. Você entendeu? E ele, como um grande arquiteto que ele é, né? Adão e Eva também obedecia o sábado. Claro. Adão e Eva, eles obedeciam a lei já desde o Éden. Sim, ele obedecia. Sabe por quê? Desse fruto não comerás. Ali já tinha lei, né? Correto? Está aqui na Bíblia. Desse fruto não comerás. Exatamente. Certo? Então, esse era um mandamento dos 10. Isso. Não cobiçará a mulher do próximo. E que foi que Eva fez? Cobiçou a fruta. Sentiu o cheiro, né? Cheiro gostoso. Ela cobiçou e Satanás falou, bom, epa, se ela tocar e comer, ela pecou. Mas ele não sabia que, talvez ele pensava assim, que se ela tocasse e comesse, ela morreria. Por isso que ele disse, ó, se você comer, não tem problema nenhum, certamente você não vai morrer. E comeu e não morreu, né? Só que ela morreu espiritual. E o corpo, a partir daquele momento, a célula começou a degenerar, né? Sim. A nossa célula, ela era eterna. Ela não degenerava. Aí, a partir daquele momento que a Eva comeu mais Adão,
aí a célula começa a degenerar, envelhecer. Nós ficamos mortal. Mortal. Mas ainda bem que temos Salvador para ressuscitar. Nós temos uma chance ainda. Fazer que nem um amigo meu. Oh, glória! Né? Então, irmão, vamos terminar o vídeo aqui. Vamos lá. No século XVI, né? A Reforma Protestante, né? E várias entidades, várias igrejas, né? Isso. Mas já em 1631, os estudiosos protestantes e os próprios teólogos valdenses começaram a considerar os valdenses como precursor da reforma que havia os princípios fundamentais com calvinista. Eita, irmão, chegamos lá. Agora chegamos lá. Para terminar, calvinista. Esses calvinistas aqui, irmão, olha o que Satanás... os valdenses modernos, né? Olha o que Satanás fez com eles. Misturou tudo. Né? Porque os calvinistas, eles são a favor, que é um absurdo. Eles são se acham os escolhidos, né? Eles nascem, né? E eles já são perdoados. Eles já são perdoados. Eles não precisam de um Salvador. Não. Eles já nasceram, eles já foram destinados. Predestinados à salvação. Predestinados à salvação. Quer dizer que o livre-arbítrio não tem. Sabe? Não, o interessante é que eles tiram o Yeshua HaMashiach de cena. É porque, exatamente... Para que ele veio à Terra salvar? Salvar o quê? Para que ele veio à Terra? Para salvar o quê? Se eu já nasço e já sou predestinado à salvação. E o cara fala, tipo assim, isso aí é uma porta, porque para quem não tiver cuidado com isso, tipo assim, eu vou aprontar, pintar e bordar, mas você salva do mesmo jeito. Porque eu sou predestinado à salvação. Olha só. Então veja bem. A expressão católica, os valdenses, modernos, acompanha os princípios fundamentais com os calvinistas. Então, todas as igrejas, né, menos os pentecostais. Que os pentecostais creem na ressurreição, né, e creem na mortalidade da alma. Na verdade, eles creem? Estão tudo no mesmo eles creem na imortalidade da alma, os pentecostais? Né? Sim. O calvinismo aqui é pior ainda. Mas os pentecostais de hoje não creem na imortalidade da alma. Eles são calvinistas também, irmão. Seu irmão, Sabe por quê? Isso faz parte. Veja bem, eles têm a doutrina calvinista também. A pessoa morre e já o espírito, ou seja, a pessoa vai lá para o céu. Sim. Já está lá no céu. Então, essa doutrina dos pentecostais também é diabólica. É a mesma católica. É diabólica, porque, sabe, eles creem que a pessoa morre, né, e já foi para o céu. Essa é a doutrina dos calvinistas. Então quer dizer que o que está escrito na escritura não vale. Tipo, estão aguardando a volta do Salvador para ressuscitar o salvo. Então isso aí, para que ele vai vir então? O pessoal está tudo então no céu. Então você veja que, já estão no olha céu, só, os calvinistas, né, e os pentecostais são iguais. Eles creem que eles já estão salvos, né? Não precisa mais ficar tranquilo, pode pecar, pode fazer tudo o que quiser, que eles estão salvos. Isso. E os pentecostais, eles creem na imortalidade, porque crendo nessa crença dos calvinistas, chama-se imortalidade. Nunca morre. E os pentecostais também creem que a pessoa morre e ressuscita e vai para o céu. É a mesma doutrina. É a mesma coisa. É a mesma doutrina. Né? E tem judeus também, tem esses judeus aí com os cabalistas, por exemplo, sempre estou vendo alguma coisa dos judeus, eles têm uma explicação até interessante, sabe? Eles estão, assim, a questão de conhecimento bíblico,
que é interessante. É verdade. Agora, o problema deles é que eles são cabalistas, né? E eles acreditam realmente na imortalidade da alma. Eu já vi alguns judeus falando ali. Quando eu vi aquele cara falando aqui, eu até gostava de assistir os vídeos dele. Eu gostava de assistir os vídeos dele. E eu ainda assisto, só que ele é um cara muito inteligente, sabe? Só que eles são dessa mesma linha aí, sabe? A imortalidade da alma. E os judeus acreditam nisso. Então, é verdade. aí já falei, não, peraí, então vamos... Os calvinistas creem no batismo. Vamos filtrar. Você sabe disso, né? No batismo nas águas. Foi batizado nas águas, né? A pessoa que é batizado, a pessoa já pensa que é salvo. Esse batismo aí está furado, né? Esse batismo aí. É verdade. Em nome de 3 deuses, aí... Então, sabe, os calvinistas também é batizado, né? Em nome de 3 deuses. Né? Então vamos terminar aqui. Mas só esse pedacinho aqui para nós terminar. Falou, irmão? Ok. A principal denominações dentro do movimento foi a Igreja Evangélica Valdense, a igreja original na Itália. Então, essas igrejas evangélicas que tem hoje, todas elas foi originada pelos valdenses. Já vem de lá, né? E foi organizada na Itália. Certo? As congregações continuam ativas na Europa. Ainda tem essa congregação de lá na Europa, os valdenses, né? Na América do Sul, América do Norte, organizações como American Waldensian, né, que são os nomes da igreja, né, mantém a história desses movimentos, declaram assumir como como sua missão proclamar o evangelho cristão, servir marginalizados, promover a justiça social, fomentar o trabalho interreligioso e defender a respeito diversidades religiosas e a liberdade de consciência. Certo? Aí que está o problema. Aí que está o problema. Então é problema, irmão, sabe? Aqui, ó, fomentar o trabalho interreligioso, defender o respeito, a diversidade religiosa e a liberdade de consciência. Quer dizer, aqui está formado a Babilônia religiosa, certo? Junto com a maçonaria. Bom, irmão, se eu tenho liberdade de consciência, né, e eu vou ser salvo, certo? Aí eu posso adulterar e minha consciência não acusa. Não tem problema nenhum. Exatamente. Não é verdade? Isso. Se eu, por exemplo, quero roubar, vou roubar aquele cara ali, minha consciência não acusa, vou roubar ele lá e vou dar um pau nele, né? E daí vou roubar o dinheiro dele, beleza, sabe? Que ele vai trabalhar e vai ganhar de novo, né? Aí minha consciência não acusa. Exatamente. Certo? É por isso que hoje então, as pessoas vivem, pode ver, 99,9% das famílias, da sociedade, eles vivem assim, eles têm na mente falando, eu sou uma pessoa boa, eu tenho um coração bom, eu sempre ajudo o meu funcionário, eu faço, né, não faço mal para ninguém, eu nunca matei, eu nunca roubei. Então, né, nessa linha de raciocínio, eles acham que a salvação, que o Eterno vai dar a eternidade para eles só com essa linha de raciocínio e de atuação, né? Mas é muito mais do que isso, né? Primeiro você tem que saber quem que você está adorando, quem que é, né, o verdadeiro, o que é o falso, né? Você ser uma pessoa que não vai na conversa de ninguém, você ser uma pessoa que busca conhecimento, né? Os valdenses era interessante, eles tinham no cerne dele o estudo bíblico,
Isso é um ponto importante dos valdenses, que eles estudavam muito a Escritura. Só que como Satanás já tinha cegado eles e infiltrou várias crenças, vários desvios ali dentro, então eles acabaram sendo enganados por inimigo. Né? Mas eu acredito que o Salvador e o Pai, cada um será julgado conforme as suas ações, né? Mas o importante que a gente tem destacado dos valdenses é o estudo bíblico. Estudaram muito. Pra você ter uma ideia, eu estava lendo ali, que os valdenses, os filhos dos valdenses, né, esse pessoal da comunidade valdense, como eles eram perseguidos e não podia ter Bíblia, eles escreviam a Bíblia manual, escrevia a escritura todinha na tinta. E muitos dos filhos desses valdenses, eles tinham as escrituras gravadas na cabeça, por causa das perseguições de Roma. Roma perseguia esse pessoal porque eles tinham em destaque a escritura, né? Ele destacava a escritura. Então Roma não queria que o povo tivesse acesso à escritura. Eles queriam manter o povo cego, sem conhecimento, né? Porque a partir do conhecimento das escrituras, graças ao eterno Espírito dele, hoje nós estamos aqui. Eu e o irmão João e muitos irmãos que estão aí nos canais, defendendo a escritura na íntegra e o verdadeiro Salvador e o verdadeiro Pai. Essa que é a parte mais importante. Então, tipo assim, houve com a contribuição dos valdenses? Houve. Porque eles vinham afinco defendendo as escrituras. Mas eles se encaminharam, trilharam por caminhos que Satanás já tinha preparado para eles. Infelizmente. É verdade. Então, irmão, sabe, né? Como lá fala que a pessoa é salva, né? Pela consciência, né? Que, como diz o outro, se a consciência dele não acusa, né? Então ele é salvo. Não é verdade? É. Né? Mas a Bíblia não diz isso. Não diz isso. Quer ver que a Bíblia não diz isso? Vou ler só esse texto aqui, nós já vamos encerrar. Falou, irmão? Ok. Então diz aqui, o perigo da riqueza. Bom, a Bíblia já está dando um alerta para mim. Né? Exatamente. Se minha consciência não acusa de eu ser rico, né? Então, tudo bem, eu vou ser rico e depois aí, que nem eu falei, né? Além de eu ser rico, mas daí eu quero ser mais rico ainda. Vou, é a ganância. Vou roubar os outros, vou fazer trapaça, né? Ganância, mas ganância. não é assim não. Olha só o que o Yeshua HaMashiach diz. O perigo da riqueza. Então disse o Yeshua HaMashiach aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino do céu. Bom, agora, e o que se a minha consciência não acusa de eu ser rico, né? Bom, então beleza, ser rico, vou continuar mais rico, mas o texto está dizendo que aquele que quer ser rico cai na tentação do diabo. Se minha consciência não acusa eu ser rico, mais rico, vou continuando. Bom, continuo sendo mais rico, e ela não me acusa, mas a Bíblia ela acusa. Quer ser rico, cai, sabe? E aí é fácil aí. Não entrará no reino do céu. Esse ponto aí. E o que essas igrejas luciferianas pregam hoje? Riqueza. Né? Agora olha só para você ver. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino do Yahweh. Bom, agora a consciência não me acusa, sabe? Então eu vou ser rico, cada vez mais rico, né? Só que ele diz que, né, que pelo fundo de uma agulha, de que entrar no rico no céu. Exatamente. É tipo, isso aí é uma comparação figurativa que o Exu fez, porque infelizmente, né, esse mundo, as pessoas vivem na busca disso aí. Eu preciso ser, para a sociedade me reconhecer como um cara bem sucedido, eu preciso mostrar os capitais, a minha casa, meu carro, minha fazenda.
né, meu crédito no banco, a minha posição social, né? Então, isso é o que o mundo te oferece. Claro que o Yeshua e o Pai queriam um mundo de fraternidade e com vida digna para todos, né? Que ninguém fosse mais do que ninguém. Mas, infelizmente, como o inimigo estragou tudo, colocou tudo a perder e o homem se deixou levar, hoje nós vivemos nesse mundo injusto, onde a grande maioria da população mundial passa fome, vive em situações precárias, muitos não têm uma casa para morar, não têm uma vida mínima necessária, não tem, e a minoria, você vê, pessoas são multimilionárias, riquíssimas. Para que isso, meu irmão? Tipo, para que eu vou ter 100 fazendas? Me fala aí. Para quê? Para deixar aí? Porque o texto diz, né, que mais é fácil entrar um camelo no fundo da agulha do que um rico entrar no céu. Agora, se o ser humano tivesse uma mentalidade que o Yeshua tem, o Pai, o que eles faziam? Geravam riqueza para gerar vida para as pessoas, qualidade, né? Tipo assim, a miséria não existia, porque aonde tivesse prosperidade, todos estavam prósperos. Agora, aqui é o contrário, pouco prosperam e a maioria come resto. Hoje estão comendo aquele, que no Brasil o pessoal estava comendo aquele só os pezinhos do frango, né? Não dá para... É verdade. E um país que o Brasil é o país que tem mais bovino, pecuária do mundo, alimento, e o seu povo comendo pé de frango. Fazer o que, né, irmão? Então vamos terminar o vídeo, né? Eu vou ler aqui e vou terminar, né? Então veja bem, ouvindo isso, seus discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? O Yeshua HaMashiach, fitando neles os olhos, disse: isso é impossível ao homem, mas para o Yahweh tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós todos deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? O Yeshua HaMashiach respondeu: lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguiste,